sobre o que Jesus disse. A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. A gente pensa logo em obra, sempre fazer alguma coisa. Não é assim porque é automático. Mas Jesus está dizendo que a obra é crer naquilo que o Filho de Deus fez por nós. Porque, meus amados irmãos, essa é a diferença do Antigo para o Novo Testamento. O Antigo Testamento era cumprir a lei. Se tinha fé, se não tinha fé, não importava, está entendendo? Era o cumprimento da lei. Cumprir lei não exige fé. É uma obra humana que você faz. Os judeus rezavam para cumprir a lei, porque era obrigado os judeus a fazer as suas orações. Assim eles viviam, cumprindo leis. Só que com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, agora é diferente. Agora é crer no que Jesus fez por nós. Nós não temos tanto mais que fazer, porque quem fez foi Jesus. Nós temos que crer e viver aquilo que Jesus fez por nós. É completamente diferente. Você ter que construir uma casa do que você receber uma casa e viver dentro dessa casa. Então nós recebemos de Deus já a santidade. Quando a gente é batizado, nós recebemos a santidade no dia que a gente foi batizado. Então o correto não era nem dizer buscar a santidade, o correto era dizer viver a santidade, porque a santidade foi dada a nós no dia que a gente foi batizado. A salvação foi dada a nós. Agora tudo isso eu preciso para receber, eu preciso crer, acreditar naquilo que Jesus fez por mim. E agora a forma correta é viver pela fé. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. É o estado de vida, crendo, acreditando no que Deus fez por nós, acreditando nas suas promessas. Porque do contrário, a gente viverá essa vida um pouco muito sofrida, querendo cumprir tudo e a gente não consegue. É o contrário, crer verdadeiramente que Jesus está conosco. É tanto que São Paulo, ele chega a dizer assim, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, São Paulo diz assim, ó, examinai a vós mesmos se estáis em fé. A Bíblia manda a gente se examinar. E depois São Paulo continua, será que vós não acreditais que Cristo está em vós? Que Ele está em nós? Então é um ato de crer, de acreditar. Há um pecado que ninguém confessa e está na Bíblia. Raramente a pessoa diz, padre, eu vacilei na fé. Porque nós estamos tão habituados, nossa mente é tão habituada como os judeus a fazer, a praticar, que a gente vai sempre na prática. No que entra no campo da graça, da fé, a gente vacila. E a boa parte de todas as nossas lutas é vacilar na fé, é não crer, como diz São Paulo. Examinai vós mesmos se estáis em fé, acreditais. Hoje, quantas pessoas não acreditam que Jesus a salvou? Ela fica fazendo coisas e coisas, e elas ficam se martirizando porque ela está querendo fazer uma coisa que humanamente é impossível. Deus mesmo disse, para o homem é impossível se salvar, mas para Deus tudo é possível. Então eu tenho que crer nele, não é uma obra humana. Então as obras seguem os atos de fé, é diferente, mas não é por uma obra que agora eu estou salvo. Eu rezei o dia todo, pronto, está tudo arrumadinho, agora eu estou salvo porque eu rezei o dia todo. Não, não é assim. Isso é uma graça extraordinária, porque a oração é um ato de fé, mas não é assim. É crer, Ele morreu por mim. Porque assim está na Bíblia. Quer ver um exemplo? Aquele ladrão do lado de Jesus na cruz. Aquele homem, ninguém sabe se ele rezava, não. Pelo menos na Bíblia não consta isso, diz que era um assassino, estava ali morrendo porque tinha matado um homem. Mas ele fez um ato de fé. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E esse ato de fé foi o suficiente para que ele fosse salvo. O outro não disse nada, mas esse, por um ato de fé, foi salvo. Você vai encontrar constantemente Jesus dizer às pessoas esta frase no Novo Testamento. As pessoas que vêm a Ele. Ele diz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ele nunca disse a tua oração, as tuas lágrimas, os teus sofrimentos, não. A tua fé.
Agora pode ser manifestada através de lágrimas, a fé, pode ser manifestada através da nossa oração, mas tem que ter fé. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, assim está escrito, é impossível agradar a Deus. É preciso que a gente faça tudo com fé. Na carta aos Romanos, no capítulo 14, no final do capítulo 14, São Paulo vai dizer assim, ó, tudo que não procede da convicção é pecado. Tudo que não proceder da fé é uma ofensa a Deus. Eu posso celebrar uma missa ofendendo a Deus se eu não estiver convicto do que eu estou fazendo. Está entendendo? Que não basta fazer, porque nós estamos agora na graça. Não estamos mais na lei. E a graça é crer em Jesus, é acreditar verdadeiramente. Ele falou que é assim, morreu, ponto final. Isso é crer em alguém. E tem graus de fé. Tem a fé meramente humana, essa é necessário, porque por estarmos em qualquer coisa, temos que ter um ato de fé. Por exemplo, se você vai pegar um ônibus, vai pegar um avião, você tem que ter um ato de fé. Você vai ter que acreditar naqueles pilotos que vão te levar até o teu destino. Isso é um ato de fé humano, mas é preciso ter fé, porque sem fé nada se move. Mas essa fé que o Senhor está falando aqui é uma fé nele. Acreditar profundamente nele. Porque a pessoa que crê, essa pessoa vai ser diferente. Ela nunca vai viver oscilando. Ora está de um jeito, ora está do outro. A fé nos leva a um estado de um equilíbrio, de uma certeza plena. É tanto que fé na Bíblia, Hebreus 11:1, ela é definida como uma certeza. Fé é a certeza de se obter aquilo que eu espero. O que eu espero? Nas promessas de Deus, o que Deus fez por mim. Então fé é certeza. Nós só estamos inseguros quando a gente não tem certeza. Se a pessoa tem certeza, ela caminha mais tranquila. Está entendendo? Se você não tem certeza, vai começar a bater a dúvida, o medo, a insegurança e vai afetar até a tua saúde, porque você não está certo que você vai ter aquilo que você espera. É por isso que nós temos que viver nessa fé, nessa certeza, nessa serenidade. Por que as crianças... É claro que ela não tem o juízo como nós, adultos, nem tem, mas por que as crianças brincam, ficam tranquilas? E criança precisa comer, criança precisa ser cuidada, por quê? Porque ela tem a certeza que alguém vai fazer aquilo por ela. Aí ela fica tranquila, não quer saber se tem boleto para pagar, ela não está preocupada com isso. Então ela caminha de uma maneira mais serena, mais tranquila, porque ela é criança. E a fezinha dela é esta: meus pais vão cuidar de mim. E pronto, final. Assim também nessa terra nós deveríamos ser mais tranquilos. Quanta gente é abalado por causa do grau da fé daquela pessoa. O problema não está no problema. O problema está no grau de fé de cada pessoa. Eu conheci pessoas que tinham problema desse tamanhinho, estava fundada em depressão. Quando ela contou o motivo, eu disse: meu Deus do céu, como é que essa pessoa está tão abatida, tão desesperada com um problema desse tamanho? E eu conheci pessoas com um problema desse tamanho, louvando a Deus. Então o problema não está no problema, está no grau de fé que cada um tem. A nossa vida nessa terra, como católicos, como cristãos, ela vai depender do grau de fé que nós temos em Deus. Assim nós viveremos. Está entendendo? Não é problema, é grau de fé. E um homem ou mulher de fé, eles vão ficando cheios, como na primeira leitura, Estevão, diz a palavra que Estevão era cheio de graça e poder. E por causa disso fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. E não só isso, diz que a palavra de Deus disse que ele no Sinédrio, ele estava sendo julgado, ele estava sendo para ser morto. Você imagina o que é isso? A Bíblia diz que o rosto dele parecia um anjo. Meu Deus do céu. Está entendendo? Esse homem estava dentro de um sinédrio. Significava ali o final da vida dele. E esse homem estava transfigurado porque ele estava cheio de fé. Ele estava cheio de confiança em Deus. Ele não deixou que o medo dominasse. Ele não deixou que aquela situação o destruísse. Não. Os problemas têm que ficar fora, meus amados irmãos. Nunca traga problema para dentro de você. Fora.
A Bíblia diz que nós somos criados para ser morada de Deus, templo do Espírito Santo. Esse é o grande problema das pessoas. Elas trazem sobre si aquilo que elas não têm estrutura para aguentar. Porque a Bíblia diz que foi Jesus que veio a este mundo para tomar sobre ele os nossos pecados, as nossas enfermidades, os nossos sofrimentos. Ele, não nós. Se você for querer carregar o teu sofrimento, o da tua esposa, os dos teus filhos, do teu marido, você não vai aguentar. Você vai ficar doente. Não é você que tem que carregar. Você precisa o quê? Ter um ato de fé, de confiança e entregar a Deus. Está entendendo? Entregar a Deus. Isso não significa que eu não vou ter responsabilidade. Vou ser responsável, mas não vou estar em desespero. Está entendendo? Eu vou viver, eu vou me esforçar, eu vou me dedicar, mas não com medo, certo, convicto. É assim que temos que caminhar, crendo no que Deus prometeu. Esta é a obra que Jesus está dizendo, que Deus quer de mim e de você em primeiro lugar. Não é fazer, é crer. Assim como eu disse, uma criança crê que os pais vão cuidar dela, Deus quer que a gente creia como criança que Deus vai cuidar de nós, que Nossa Senhora está conosco. Por isso que com Deus nós temos que ter uma relação de criança. Foi Jesus mesmo que disse, não vos tornade como criança, não entrareis no reino dos céus. Porque o adulto, ele não deixa ser cuidado. O adulto cuida de si mesmo. A criança não, ela deixa ser cuidado. A criança é dependente. E com relação à fé, com relação a Deus, nós temos que ter essa atitude um pouco de criança. Criança, se você disser para ela uma coisa, ela acredita. A gente já fica duvidando, será que é? Está entendendo? A criança não. Disse e morreu o assunto. Eu vou terminar aqui para dizer para vocês, tenham essa atitude. Com os homens, sejam adultos, porque senão eles magam a gente. Tem que ter sabedoria neste mundo. Mas com Deus e Nossa Senhora, sejam crianças. Se aproxime dele como uma criança. Fale como uma criancinha. Se relacione com Deus como uma criança. Porque esse é o que Deus espera de mim e de você. Confiança total nele, porque ele cuidará de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.